Professora doutora Ingrid Dias, seja muito bem-vinda ao Seeking Growth Podcast. Muito obrigada pelo convite. Eu estou super animada, principalmente para trazer para você, treinador, treinadora, e para vocês, alunas, muitas informações atualizadas sobre a prática de treinamento na gravidez, principalmente por mulheres que fazem algumas modalidades que não são tão leves. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. É isso, é isso. Hoje você vai tirar todas as dúvidas. Você que está grávida ou está pretendendo engravidar, a gente vai solucionar todas as suas dúvidas sobre treinamento aqui, né? O que você pode fazer, o que você não pode fazer. E por onde você acha que é importante a gente começar, Ingrid, esse assunto? Primeiro, eu acho que a gente pode começar tocando num assunto muito importante, que é a atualização científica. Essa atualização, então, os estudos, principalmente falando sobre a segurança dos exercícios na gravidez, eles tomaram um impulso muito grande nos últimos 10 anos. E falando especificamente do crossfit, da musculação, de modalidades que exigem que levam, né, a mulher a uma fadiga maior, exigem movimentos mais complexos, são estudos que ainda estão caminhando. Nós já temos dados, principalmente do Colégio Americano de Obstetras, mostrando que o treinamento de força ele é seguro, mas isso só aconteceu a partir de 2020. Vocês acreditam? Então, tem 4 aninhos que uma das maiores entidades que traz para a gente informações sobre treinamento para gestantes e também mulheres no pós-parto, publicou. Então, por isso que a gente tem essa questão do médico proibir, da tia, do tio falar alguma coisa, né? É a questão de atualização. Então, a gente pode começar por aí. Boa, ótimo. Então separar sobre. Vamos separar assim: mulheres que já treinam e assim, já têm um nível de treino legal, já treinam há um ano, vamos botar assim, pelo menos um ano de uma maneira regular, treina direitinho, e mulheres que não treinam. Porque acho que tem os dois espectros, e às vezes as mulheres que não treinam querem começar a treinar na gravidez pensando na saúde do bebê e tudo, só que o consenso geral é que não pode, né? Se você não treinou, você não pode começar a treinar. Vamos começar por aí. Como é que é essa questão? E esse é um tema muito bom, que também é muito atualizado. Imagina que até pouco tempo, né, então novamente até 2020, o sedentarismo era uma contraindicação relativa à prática de exercícios. Então, aquelas mulheres, e estava lá na listinha, né, contraindicação relativa. Ou seja, se a mulher é sedentária, ela não deveria começar a prática de exercícios quando ela descobre a gravidez. E isso também é devido aos estudos e principalmente os estudos focados no benefício tanto para a mulher quanto para o bebê, isso foi derrubado, mas também é atual. Então, aquela médica que fala, mas você nunca fez exercício, vai fazer agora para quê? Né? Pela saúde, pela sua saúde e pela saúde do seu bebê. Esse é um ponto muito importante. E até aprofundando um pouco mais, também tem um mito que, um exemplo, as mulheres faziam caminhada, descobriram a gravidez, que elas não podiam mudar a modalidade. Isso também acontece muito até hoje. Não é verdade. A mulher ela pode, inclusive, iniciar o crossfit, iniciar a musculação, iniciar caminhado, pilates, qualquer tipo de modalidade, quando bem orientada, tá bom? E de que maneira, vamos dizer assim, de uma bem geral, óbvio, né? Toma cuidado, você que está em casa assistindo, procura um profissional capacitado na sua área, na sua região, para te orientar presencialmente, ou às vezes através de uma consultoria assim, individualizada, online, né? Acho que a gente está num mundo que o online também faz parte do nosso dia a dia, então não vejo problema. Mas procura alguém para te orientar realmente. Uma pessoa que não treinava, o que ela, até que nível ela pode chegar, vamos dizer assim, né? Até quanto de esforço ela pode colocar durante a gravidez, começando a treinar? Esse é um assunto também que traz
muito esclarecimento, principalmente quando a mulher ela olha e fala: nossa, mas eu não vou conseguir fazer esse treinamento, então é melhor que eu não faça. Isso acontece tanto com grávidas quanto não grávidas. A gestante ela precisa entender, né, tanto a gestante quanto o treinador, que a maior parte dos benefícios que vem da prática de exercícios são de estudos realizados com intensidade de leve a moderada. Então, se a gente precisa escolher uma intensidade moderada. E o que isso nos mostra? Mostra que se você não praticava exercício, você pode começar de forma leve e chegar até a intensidade moderada que você vai colher todos os benefícios relacionados à prática. Ótimo, ótimo. Uma recomendação, na verdade, uma contraindicação seria uma intensidade muito alta. Sim, para gestantes que estão começando, não é indicado uma intensidade mais alta, mais vigorosa. Inclusive, essa orientação ela é especificamente para as mulheres que já eram treinadas em suas modalidades, podem sim fazer alguns tipos de treinamento com uma intensidade muito maior. Nós temos até agora alguns estudos sobre HIIT, eles estão saindo também nos últimos 3 anos, para trazer protocolos, né, a prescrição segura para essas mulheres que são mais treinadas. Eu não sei quão familiarizada com o CrossFit, quanto você acompanha, mas recentemente várias atletas de CrossFit ficaram grávidas, né? Atletas que eu digo assim, de elite mesmo. Então a tia Claire ficou grávida, a Annie Torsdorf ficou grávida 2 vezes. E assim, era cada post e a galera ia loucura nos comentários, né? Nossa, você vai fazer mal pro seu filho, você vai fazer mal pro seu bebê. Obviamente, elas têm todos os recursos do mundo hoje em dia, estavam sendo bem orientadas, né? Mas assim, a tia fazendo HSPU, né? Que é flexão de cabeça para baixo, fazendo barra, fazendo double under, fazendo tudo. A N também. E aí a galera ia à loucura nos comentários. De uma maneira geral, o que, por exemplo, eu como treinador ouvia, né? Eu fui parar para estudar um pouco mais recentemente porque por necessidade, né? Uma hora que você tem aluna no caso, que ficou grávida, você beleza, então agora eu tenho que estudar para conseguir orientar direitinho. Mas antes, né, falavam muito, por exemplo, não pode nenhum tipo de impacto. Como é que é essa questão, Ingrid? Não pode nenhuma atividade de impacto. Então não poderia corrida, não pode pular corda, não pode saltar na caixa, né? Nenhum tipo de impacto. São orientações que são genéricas, na verdade. Então, a gente não tem assim um artigo falando que a gestante não pode pular corda. Nós temos artigos falando que mulheres, quando se submetem a alguns exercícios, como, e aí a gente tem o box jump, o double under, elas vão ter uma probabilidade maior de ter incontinência urinária. Lembrando que esses desfechos normalmente eles são multifatoriais. Então, eu não posso pegar uma mulher que está fazendo exercício de impacto uma vez na semana e aquela que está fazendo 5 vezes e misturar. Sim. Então, os estudos ainda precisam de um desenho melhor para que a gente entenda essas questões. E aí, diante disso, tem uma generalização. O exercício de impacto, numa gestante, e aí eu sempre abro um parênteses, né? A gestação, didaticamente, é dividida em 3 trimestres. E nós vamos ter alterações que vão impactar mais, né, na biomecânica a partir ali do meado do segundo trimestre e no terceiro. Então, a gente já não pode generalizar que desde o primeiro a mulher não pode fazer, né? Se a justificativa é essa. Algumas pessoas são mais conservadoras, e outras conseguem organizar dentro da periodização a inclusão desses movimentos. Qual é a ideia? Fazer só com aquelas alunas que já eram treinadas, Uhum. porque elas já têm uma experiência. Isso não quer dizer que ela não vai ter algum impacto negativo, mas ela tem uma experiência, ela vai conseguir ter maior estabilidade, ela vai conseguir reduzir esse impacto, ela vai ter um programa que não vai trazer um volume, né, de treinamento de impacto tão grande. Então, como você falou, né, no caso das atletas, elas estão sendo bem acompanhadas e orientadas. A nossa questão
é quando alunas, mulheres que nunca fizeram CrossFit, ou que são aquelas alunas, né, vai e Uhum. volta, querem copiar esse tipo de treinamento. É aí que vem uma questão de segurança, de ser mais conservador. E a gente tem, principalmente, que clarear essas lacunas. Os estudos com mulheres sedentárias, com mulheres que a gente coloca, né, de recreacionalmente treinadas e atletas. Eu acho que isso que confunde muito a cabeça e vem os comentários que eram assim tenebrosos É, para é. elas. Internet, né? Internet a galera perde a linha total. Hoje em dia Mas foi é. muito ruim, né? Eu sou mãe, então eu imagino, eu já recebia lá na minha musculação, fazendo agachamento, imagina elas. Acho que foi muito cruel, né? Os comentários eu lia quase todos. Se eu não me engano, a Maíra também recebeu uns na época, né? Ainda mais que ela Muito, estava muito, treinando CrossFit bem, assim. E muito. ela. A Maíra já tinha. Eu participei dessa fase dela no CrossFit porque eu dava aula no box que ela treinava, né? Então, ela já entrou se desenvolvendo muito rápido. E aí, logo depois, sei lá, deve ter dado 6 meses, alguma coisa assim, ela engravidou. E ela continuou fazendo basicamente tudo, né? Óbvio, ela é treinadora, uma treinadora super capacitada, então ela diminuiu a intensidade, ela não colocou a mesma intensidade, ela não ficou chegando perto da falha, né? Não foi na zona 5 da frequência cardíaca, mas ela continuou fazendo tudo e treinando normal. E eu acho que mesmo assim teve muita gente falando besteira, né? Esse é um dos maiores problemas da Até, internet, na minha até opinião. hoje, né? Então a gente olha e são comentários. É interessante que eu leio muitos comentários para que eu possa trazer informações para Sim. desmistificar essas questões. Então, é, vai faltar oxigênio para o bebê, vai aquecer o bebê vai ficar sacudido, vai amassar o bebê se tiver ativação de abdômen, amassa o bebê. Assim, são questões assim bem e também de profissionais, não é só do público leigo, não. É. Isso eu acho que é o pior ainda, né? Ó, Mas com certeza, com certeza. Mas é assim, copiar os atletas é ruim até para quem não tá grávida, né? Para qualquer pessoa. Se eu hoje, mesmo treinando CrossFit há anos, fazendo treinamento de uma maneira geral há anos, pegar o treinamento dos melhores do mundo e tentar copiar, eu vou me ferrar de qualquer jeito. Né? Então é só ter um pouquinho de senso comum de bom senso, na verdade, né? Ter um pouquinho de bom senso e, porra, entender que, beleza, ela tá fazendo aquilo. Será que eu aqui, que treino 5 vezes na semana CrossFit há 1, 2, 3 anos, não posso só sair do double under pro single under, por exemplo? Né? Não posso, às vezes, se quiser saltar um pouco a minha caixa, fazer um step down ao invés de ficar fazendo o rebote no box jump, né? Diminuir um pouco a intensidade da minha corrida. Coisas normais, que é basicamente o que hoje a gente passa para as meninas lá no box. Outro ponto bem interessante que você tocou, Ingrid, que eu acho que também é importante, exercícios abdominais. O sim, que que pode, o que que não pode? é bem interessante que você está falando dos ajustes e a gente teve um artigo desse ano, um artigo que foi uma narrativa justamente tocando nesses pontos e foi muito interessante trabalhar essas questões, principalmente no último trimestre. Então, o conhecimento vai ajudar tanto a gestante quanto ao profissional fazer os ajustes com a evolução da gravidez e não proibir os exercícios, principalmente os abdominais. Nós temos muitos artigos da fisioterapia trazendo questões relacionadas à ativação do abdômen, a risco de diástase patológica. Então, eu sempre gosto de abrir um parênteses, porque as pessoas falam diástase, né? Diástase. Mas a gente tem a diástase que é fisiológica, ela vai precisar acontecer para que o útero cresça. E aí nós temos a expansão do reto abdominal, tá? Ele não é grudado, né? A gente tem uma separação. Conforme o útero cresce, a gente vai aumentando aqui, né? E o que acontece? Eu sempre gosto de trazer aqui meu Legal. companheiro.
porque Legal. aqui é o tecido conectivo, tá? Que está conectando o reto abdominal. E aí acontece isso aqui, ó, né? É um tecido frágil que vai expandir. Quando a gente expande esse tecido, eu tenho o útero aqui, ó, pressionando cada vez mais, tá? Só para vocês entenderem melhor. Então, eu tenho um tecido frágil e o útero aqui empurrando. O que a gente chama de pressão, né? Então, se eu tenho uma parede, uma musculatura que está mais alongada de reto abdominal, eu tenho um tecido conectivo que está mais frágil e mais estirado, principalmente por conta também dos hormônios, né, da relaxina, que tem um pico grande no 14 na 14ª semana, e lá no terceiro trimestre ela continua aumentando absurdamente, eu preciso controlar a pressão interna. A pressão interna. E nós precisamos dessa pressão para algumas coisas que a gente faz no dia a dia, tipo para evacuar, para tossir, né? Então, o que a gente precisa é controlar essas pressões para que não seja demasiado. Então, a diástase fisiológica é essa que vai acontecer na gravidez. Nós vamos tomar cuidado para quê? Para que a gente não pressione muito esse tecido conectivo, tá? E aí vamos falar do abdominal. Quando nós fazemos a flexão do tronco, tá? E depois eu vou falar que não é só a flexão do tronco. Flexão do tronco, nós temos uma pressão maior do útero nessa estrutura, Uhum. tá? Uma pressão maior. Então, esse movimento, ele não é interessante, porque ele vai trazer uma pressão maior e, obviamente, com a avançada gravidez, maior será essa pressão. Sim. Então, no primeiro trimestre, se essa aluna ela tem uma consciência boa de core, ela não vai ter essa pressão. Isso vai aumentando com o avançar da gestação. Esse movimento, com a avançada gravidez, ele vai ter um custo maior do que benefício. Por Tá. quê? Você não vai conseguir ativar os seus músculos abdominais, porque eles estão totalmente alongados e estirados, não vai ter tensão e Uhum. você ainda vai ter pressão nesse tecido conectivo. Então, é basicamente isso, ele não vai ser funcional nesse momento. E quando a gente pensa em dar estabilidade para esse core durante a gravidez, a gente pensa muito na ativação de transverso, né? É muito importante que a gente trabalhe essa ativação de transverso, que vai ser a nossa base de sustentação. Então, fazer a flexão de tronco, a gente teve até um artigo agora que saiu falando que não melhora nem piora a diástase, falando sobre isso no pós-parto. Sim. Se eu tenho um exercício que não melhora, não piora, ok? Mas também não melhora, para que eu vou incluir esse exercício na vida da minha aluna? Sim. Né? Não sei, por ser de estimação, né? Não sei, mas eu não vejo muita, né? Porque a gente tinha, né, aquelas aulas antigamente, 500 abdominais, os Sim. 50 já era só dor, né? Então, é só para. Eu trouxe essa questão para a gente refletir um pouco. O que é mais interessante a gente colocar no lugar? Para trabalhar justamente essa O que é questão mais do interessante? transverso. Justamente os movimentos que vão dar funcionalidade ao core e não aumentem a pressão. Mas para que esses movimentos não aumentem a pressão, a nossa aluna precisa evitar fazer esses exercícios em apneia. Então, se você vai fazer uma força, inspira e prende o ar, né, você está aumentando a pressão também nessa cavidade abdominal. Então, Uhum. manter a respiração fluida, tá, com a ativação do core e fazer os exercícios antiflexão, antitensão e antirrotação dentro do programa. Então, a gente tem uns famosos, né, lá na musculação que nós usamos, o Pall of Press, Uhum. algumas pranchas adaptadas, o Farm Walk. E aí eu tenho também uma amiga que trabalha com CrossFit, ela fica me falando os nomes, mas vai me saindo assim da cabeça, né? Ela chama, né, o movimento de Around the Roots, que ela chama Sim, com também, kettlebell ou com anilha, né. kettlebell.
os movimentos mais livres, né? Mais livres, com sobrecarga unilateral, em que você precise dar estabilidade para esse core, então também é interessante. E a gente tem, assim, basicamente os exercícios com peso livre, cabos e elásticos, eles vão exigir do core nesse Sim. sentido e são mais interessantes do que fazer a flexão de tronco. Aí, no caso, por exemplo, né, quanto mais avançada a gravidez, também. E aí é pensando num, Uhum. entre aspas, mecanismo, tá? E é uma dúvida real mesmo. Por exemplo, Sim, pra gente agachar pesado, pra gente fazer um terra pesado, geralmente a gente aumenta essa pressão intraabdominal, né? A gente faz, muitas vezes, a gente até ensina a manobra de Valsalva, por exemplo, né? sim. Então não é algo interessante para mulheres na gravidez. Não é. Não é porque a gente aumenta mais a pressão dentro dessa Uhum. cavidade abdominal. E aí, pensando nessa resposta aos tecidos, Sim. tanto da linha alba quanto do assoalho. Deixa eu pegar aqui. Uai. Gente, tem uma cabeça de bebê aqui também, não se assustem, tá? Então aqui a gente tem a pelve, tá? Aqui tá melhor para ver. E aqui nós temos sustentando, tá, o bebê, os músculos do assoalho pélvico. É como se fosse uma rede, tá? Uma rede aqui sustentando o útero. E essa rede, né, é músculo. Então eles também estão sofrendo a ação da relaxina. Então a gente também tem essa questão da respiração e o impacto e essa pressão na parede abdominal, né, da linha alba e na rede, no assoalho pélvico, e aí que vem a relação com a incontinência urinária, né, que a gente também traz esse cuidado. Não é Entendi. interessante a gente treinar em alta intensidade? Nós vimos muito a tia Claire, né, fazendo terra, agachamento, fazendo a manobra de valsalva, e ela também fazia a manobra de ativação de transverso. Ela tinha uma boa consciência. Parava, respirava e Uhum. ativava a cinta e fazia. A maioria das pessoas não tem isso, É, né? Então não vão controlar tanto essa pressão. exato, exato. E quais exercícios, assim, a gente quebrou aqui agora, acho que tem alguma outra coisa assim que acontece muito que você acha que é bom a gente tocar? Nesse sentido É, de não recomendar e não ter, uhum, não ter assim, base. é, Só que eu acabei não falando, eu falei da diástase só para complementar da diástase fisiológica, e o que a gente tenta é prevenir a diástase patológica. isso. Tá? A diástase patológica, teoricamente, ela é medida pela distância, né, que depois do pós-parto fica aqui do reto abdominal. Normalmente, né, quando você tem uma distância maior que 2 centímetros, você tem ali uma classificação de diástase patológica. Mas essa medida, embora na literatura tenha essa definição, essa medida ela deve ser acompanhada de um teste funcional de competência abdominal. Por quê? Muitas mulheres, e aí também tem o caso da Maíra, elas não vão retomar ali aqueles 2 centímetros ou menor, né, que esse valor, mas vão ter uma capacidade, uma funcionalidade abdominal absurda. E nem sempre as pessoas falam, né, muito isso. Não vai fechar. Treino para fechar a diástase. Isso não vai acontecer. Tá? Então é só para vocês entenderem que a funcionalidade dessa musculatura é muito mais importante do que a distância. E aí a gente tem exercícios, falando também que dos que não são recomendados. A gestante fazer exercício na posição supina, deitada. Sim. Então, a gente tem muito essa. Não sei se você já ouviu alguma coisa, sua experiência. Ah, não sei, acho que talvez não, porque, assim, o meu meio de trabalho principal é dentro do box, né? E aí a gente quase não fica, realmente. A gente fica Na, muito na, pouco. Muito pouco, né? E é É, a gente fica muito pouco. maravilhoso. O CrossFit é maravilhoso porque o nosso objetivo é manter essa mulher o máximo fazendo exercício de pé, alguns sentada, mas o máximo em pé e, se puder, até o final da gravidez. Porque é isso que vai trazer essa funcionalidade que ela precisa.
E, e exercícios suspensos, Ingrid? Porque é óbvio, né? Existe a questão da queda, né? Uma possibilidade de queda, então é evitar ao máximo qualquer possibilidade, qualquer mínima chance que tenha de queda. Agora, colocando a queda de lado, se a gente pensa numa barra fixa, por exemplo, sem. Ó, por exemplo, uma barra fixa com o pé no chão, né? A pessoa dá altura na barra e aí ela Uhum. se puxa e finaliza com o pé no chão de novo. Ela tem força para isso, ela não vai balançar nem nada desse gênero. Tem problema? Não. E a gente tem muitos vídeos na barra fixa que você vê o aumento de pressão aqui. Não sei se vocês já viram, como se fosse um cone Sim, aparecendo aqui Isso é um aumento de pressão. Então, entendi. qual é a orientação? Novamente, vai depender da mulher. Se ela tem competência abdominal para. A gente tem que falar nos mecanismos de continência para conter essa pressão e não causar esse abaulamento, que é o que a gente vê uma cobrinha, né, um morrinho Uhum, ali um pouquinho acima e abaixo da cicatriz umbilical. Não tem problema. A questão é quando a mulher não consegue conter, e aí acontece como nós vemos nos vídeos, né, dela ali fazendo um abaulamento até grande, né, nessa realização. Também teve eu esqueci sempre o nome dela, uma capitã do bombeiro que também treinava muito pesado, né? E ela sempre colocava os treinos dela de CrossFit e recebia os comentários absurdos. E ela fazia muito o treinamento com maior velocidade e às vezes perdia a técnica. Né? Então, o que não é interessante é chegar nessa falha técnica, porque aí você já não está, né, contendo mais nada. com certeza. Né? Isso daí também não é interessante em hora nenhuma, na verdade, né? Assim, a gente dentro do CrossFit é o que a gente chama de treinamento de limiar, né? Você chegou Isso. ali, você segura e corrige. Não é para você continuar acelerando a partir dali, né? Mas isso é outro assunto É até, né? outra. Mas como fortalecer, né? O que é importante? Agora vamos falar do seguinte: quais exercícios? Porque assim, ó, a gente sabe que o meio do treinamento a gente tem que às vezes pisar em ovos, né? O mais importante é você treinar, tá? Você que está em casa. O mais importante é você treinar. Você faz o que você quiser. Agora, tem alguns treinamentos que trazem mais benefícios para certas áreas específicas do que outros. Isso daí, né? Acho que ninguém discute com isso. Sim. Então, pensando numa mulher durante a gravidez e até pensando no pós-parto dela, o que é mais interessante ser feito durante esse período? De modalidade, né? É, de Falando assim, de modalidade. modalidade. De Então, modalidade. o treinamento de força seja diverso, né? Ou na musculação, ou no crossfit, ou no funcional, ou no pilates, é a base. Por que a base? Porque nós temos alterações anatômicas muito bruscas. E a força é uma capacidade funcional. Se você não tiver força, se você não tiver equilíbrio, e na gravidez também tem muita queda, né, por conta do deslocamento do centro de gravidade, você precisa dar força para esses músculos que vão sustentar o seu corpo, né, que está com a gravidade totalmente alterada. Então a força ela é crucial. Lembrando, né? Então também tem a ginástica, não precisa ser especificamente a musculação, tá? A força ela é principal nesse processo. Muitos músculos vão ficar totalmente hipoativos, né? Como o glúteo, principalmente o glúteo médio. Precisamos fortalecer a nossa bomba muscular, que é a panturrilha. Precisamos também fortalecer toda a parte de cintura escapular, né, porque isso vai impactar na postura da grávida e também vai aumentar ainda mais a pressão desse útero na parede abdominal e gera dor. Né? A gente tem aí dados que em cada 10 gestantes, 9 experimentam a dor lombar na gravidez. Então, falando em prevenção também da dor, a força é importante. A mobilidade, né? E aí normalmente a mobilidade é importante, sim. Mas se você está com um tempo curto, né, foca na mobilidade lá no último trimestre.
tá? Se você está com um tempo curto, lá no último trimestre. Para quê? Para ajudar tanto na capacidade funcional, porque a gestante ela começa a andar, né, e se movimentar em blocos, né? Então a gente precisa dar movimento a esse corpo para se preparar para a hora do parto. Então a mobilidade também tem essa relação com a prevenção e alívio de dores. Que tipo de treino, por exemplo, de mobilidade, assim? Um foco muito grande na mobilidade pélvica, né? É importante, porque se a gente pensa nas posturas na hora do parto, a mobilidade pélvica ela é importante, é essencial. A mobilidade de cintura escapular para ajudar também a aliviar essas dores, principalmente da coluna vertebral, é importante incluir, e a mobilidade torácica, né? Então a gente tem aqui, conforme o útero cresce, a gente falou muito das questões para baixo, mas para cima você tem uma abertura muito grande também de costelas, fica muito dolorido, né? E aí eu falo sempre a gente, porque eu acho que eu tô grávida Sim. sempre, né? Mas já passou por isso, já passou, tá Não, valendo. tem uma dificuldade, uma limitação, mas você tem uma limitação funcional, tanto de movimento quanto de respiração, e aí você começa a limitar os movimentos que você faz com medo da dor. Então, é muito importante também a gente trabalhar essa mobilidade. Então, a cintura escapular, torácica e mobilidade pélvica. E o treinamento aeróbio, ele sempre é bem-vindo. Então, o que a gente precisa é organizar uma periodização dentro desses 9 meses. O aeróbio ele é interessante, né? Geralmente, a gente indica o aeróbio lá no primeiro trimestre, no segundo, e começa a reduzir o treinamento aeróbio no terceiro, por conta das alterações do peso, né, de possíveis edemas. E até a gente, quando coloca o aeróbio, o que é interessante no último trimestre? Ir para a água. A água é maravilhosa, eu sei que tem gente que não gosta, eu também não gostava, e eu paguei minha língua, eu fui para a água porque eu conseguia ter um rendimento bom, né? Sentir que eu estava treinando sem dor, a gente começa a carregar um peso a mais, né, de 11, 12 quilos. E a água ela também ajuda no retorno venoso, né, que é fundamental nessa fase, e também a amenizar os edemas. Então a gente começa a substituir, pensando assim numa organização. Óbvio que eu estou falando de forma geral, né? Cada aluna vai ter sua particularidade dentro de cada avaliação. Mas o aeróbio no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro, começa a reduzir um pouquinho devido a esses impactos. A força no primeiro trimestre mantém, no segundo, né, o segundo trimestre, por conta das alterações, não ter tanta alteração anatômica e ter passado aquela fase de mau estado primeiro, é o de melhor rendimento. Então, pode focar na força, no aeróbio, aproveitar essa janela. No final, mantém a força, com menos repetições, né? Começa a fazer um treino com intervalos maiores, por conta da dificuldade respiratória, tá? Então tem uma pressão do útero no diafragma que dificulta também a respiração, além, né, de toda a adaptação cardiorrespiratória da fase. Então a gente normalmente trabalha assim no último trimestre, menos repetições, intervalo maior na força, o aeróbio mais reduzido, e aí você vai focar muito na mobilidade nesse momento. É, porque aeróbio lá no último trimestre, né, eu tava pensando, cara, qualquer lugar que você vai colocar é ficar incomodada. Você vai colocar na bicicleta, vai incomodar. Você vai colocar num remo, vai incomodar. Você vai correr, vai incomodar pra cacete correr, imagino, né? Então, acho que a água realmente eu não tinha pensado. Não cheguei na natação. Enquanto você falava, eu não cheguei na natação. Na hora que você falou, eu falei, faz sentido, né? Porque aí você tira aquela carga e também não. Sim, A barriga não é atrapalha na água, né? maravilhoso, é É, maravilhoso, assim, porque é o único local que você consegue sentir que realmente está fazendo sim. exercício, fora essa sensação de dor e desconforto. O último trimestre
né, a gente já acorda com uma frequência cardíaca alta, né? Já tem uma demanda cardiorrespiratória muito grande. Então, quando você coloca, pô, vai pedalar, vai para uma escada, vai para um remo, 1 minuto a pessoa já acorda ofegante. Sim, sim. E a questão do a gente falou da mobilidade, mas é a questão do fortalecimento ali da musculatura da pelve, essa musculatura até que você demonstrou, né, que fica ali fazendo suporte. É interessante começar logo antes, justamente para às vezes minimizar talvez a possível diástase lá na frente, como é que é? Com certeza, né? Qual é o cenário ideal para essa mulher? O ideal, ter o acompanhamento de uma fisioterapeuta pélvica desde o primeiro trimestre. Ingrid, tem alguma assim, porque hoje em dia, o que a gente falou da internet, né? Um outro problema da internet. Todo mundo é qualquer coisa, né? Ah, não. A pessoa fez fisioterapia, beleza, eu sou fisioterapeuta pélvica, mas né, que certificação que você passou? Tem Uhum. alguma coisa assim ou não? É mais indicação mesmo? É mais indicação, Mais indicação. e assim, sempre na É, indicação, quando eu vou escolher a sim. indicação também. Normalmente, essas físios, elas têm especialização em saúde da mulher, em gestantes, em puérperas, então é bom. É porque você olhar no link da bio hoje não dá para a gente acreditar, né? Porque as pessoas são tanta coisa, então de repente vai no currículo ou pergunta para um amigo, uma amiga, é o caminho. É, porque é o que você falou, né? Ah, aqueles treininhos. O que mais tem hoje na internet. E assim, é um assunto que eu tô tocando praticamente em todos os episódios. E aqui vai ser uma coisa meio específica, mas um pouquinho diferente. Mas, cara, no emagrecimento é tão absurdo o que tá acontecendo na internet que eu fico revoltado, né? E aí eu fui até tentar fazer uns vídeos de react e tal, deu um puta problema, processo, cara. Dá. E é complicado, né? É complicado. Mas aí, aqui no nosso caso específico, sobre o assunto que a gente tá tratando, né? Pô, a mulher já tá num momento muito frágil. Muito frágil. E aí você vende um negocinho falando que vai fazer um milagre, cara, ela vai acreditar e ela vai comprar, entendeu? Eu acho, porra, eu acho. Nem sei, eu não tenho nem a palavra pra isso. É uma falta Mau de ética, assim. caratismo. É isso. Mau É, caratismo. E é o que mais tem, porque a gente pega uma mulher, tanto na gestação e muito mais no pós-parto, tá? Que está totalmente sensibilizada. Então, além das alterações físicas, tem as alterações hormonais que impactam, né, na saúde mental dessa mulher. Muita ansiedade, a depressão que já pode começar na gravidez, o medo, querer fazer o melhor e ter o medo que o corpo não vai voltar ao que era antes, ter medo de ganhar peso. Eu recebo alunas que foram orientadas a não ganhar peso. Eu falei, mas como? 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 Né? Fazendo dieta low carb e a gente precisa dos carboidratos na gestação. E todo mundo precisa, né? Mas fazendo dieta low carb, tomando termogênico para render mais, porque estava se sentindo cansada, fazendo protocolos para evitar a diástase, que precisa acontecer. Alunas assim que a pessoa media mesmo a diástase e falava, olha, no segundo trimestre já tem 2 centímetros, não pode crescer mais. Uma loucura, uma loucura. E as pessoas se aproveitam dessa sensibilidade para vender produtos para reabilitação abdominal, para perder peso, para tudo, Sim. né? E é triste, é bem triste porque normalmente não tá ali condizendo a prescrição. Então ela bota lá, vamos botar então aqui, ó, faz 10 pranchas, 10 polichinelos, isso aqui que vai resolver. Não vai piorar. Sim. Vai piorar. Então, nessa questão do fortalecimento, óbvio, né? Quem puder, procura, gente, logo no começo, né? Já Sim. procura, já, às vezes já passa, né? Passa com uma, passa com outra ali no começo da gravidez, já vê, já testa, e aí, pô, decide com qual que vai ficar lá no segundo trimestre, e aí já, pô, começa o trabalho mais específico. Mas quais são os exercícios, assim, se a gente pode dizer mais importantes ou mais relevantes nessa questão do fortalecimento dessa área específica? Assim, na verdade, nós, né, da educação física, não vamos trabalhar com o fortalecimento dessas musculaturas internas. Sim, Por quê?
quem avalia, né, essa musculatura interna é a fisioterapeuta pélvica. Eu tive acompanhamento, passei por várias avaliações, e posso falar assim cientificamente e na prática. São avaliações que a física que trabalha comigo às vezes nem gosta que eu fale esse nome, mas é invasivo, né? Você tem ali aparelhos que vão medir o tônus de assoalho pélvico, né? E eu nem imaginava assim, né, que a gente, nossa, mas que novo, vai medir a força de resistência, a força máxima que esse assoalho pélvico é capaz de gerar, e também vai medir o grau de relaxamento, quanto ele consegue relaxar. Porque todo mundo vem com essa ideia de que o assoalho pélvico ele vai enfraquecer. E muitas mulheres têm o assoalho pélvico diferente, ele não é hipotônico, ele é hipertônico. Então, se nós pegarmos uma mulher que tem o assoalho pélvico, né, o períneo hipertônico, e vamos lá, vamos fazer 10 repetições, finge que está prendendo xixi e solta, é o que as pessoas mais fazem. Prende, solta, prende, solta. Você está piorando aquela condição, porque essa mulher ela tem muita força, ela tem um períneo rígido e ela não consegue relaxar. Isso pode até dificultar lá na frente a via de parto, assim, dificultar mais, dentre outros fatores, para essa mulher seguir, até gerar dores, né? Que a gente, nosso corpo é interligado, né? Outros tipos de dor. Então, né, o que eu oriento? Né, não é a realidade de todas as mulheres. Quem puder, já faz uma avaliação no primeiro trimestre e mantém. Eu não posso. Faz uma avaliação no primeiro, conversa com a físio, que você não pode, e tenta pegar umas orientações para você voltar esporadicamente. Também é o ideal. Se você não pode de forma alguma ir a físio, não faça esses exercícios, porque você não tem uma avaliação interna. Nós vamos trabalhar com movimentos que vão conter o efeito negativo dessa pressão abdominal no seu assoalho pélvico, porque nós temos muitas mulheres que já vivenciam a perda urinária sem estar grávida. Sim. E aí, durante a gestação, se a gente não cuida dos movimentos e da intensidade, porque, como você mesmo falou, se eu vou treinar, se eu vou entrar no agachamento pesado, eu não vou entrar, inspira, não vou entrar assim, eu entro já fazendo a manobra de Valsalva. Então, nós vamos evitar isso e evitar também o impacto, para que a gente não tenha ali um efeito negativo maior. E lembrando sempre que tudo isso que a gente traz são efeitos que têm causa multifatorial. Então, eu não posso apontar a prancha causou a dor lombar. Nem sempre. É multifatorial. Nada é preto no branco assim, né? A gente tá falando de treinamento, ainda mais aí Sim, você fala de uma mulher que tá num corpo em constante mudança externa, entre aspas, no corpo em si, mas interna também, sim, hormônio, tudo isso. Então, né, muita coisa. E é uma muita mudança coisa. de estilo de vida também muito grande. Às vezes ela andava muito, agora às vezes ela fica muito sentada. Então tem tanta coisa que pode afetar, né, que não dá para apontar o dedo e falar, não, é isso aqui que É tá um, causando. é um mundo, é um mundo Imagino. e é um mercado que ele cresce, mas muitas vezes, na maioria das vezes, de uma forma errada, com pessoas prometendo que vão recuperar o corpo de antes em um mês, que vão recuperar o abdômen da pessoa com aquele protocolo. Muitas vezes a gente vê pessoas aplicando técnicas de forma errada, como os exercícios hipopressivos, como o vácuo abdominal, que não deve ser feito na gravidez. A gente vê muita loucura, porque tem muitas mulheres que estão tão ligadas à questão estética, não é errado, mas é errado quando você prejudica a sua saúde, Com que estão certeza. tão ligadas que entram nessa dieta low carb, tomam termogênico, fazem vácuo, fazem de tudo durante a gravidez. É, não dá, né? Não dá. Não dá. E no pós-parto, Ingrid, o que é recomendado? Assim, vamos botar os dois cenários, né? Cesárea e parto normal, tem alguma diferença? Como é que funciona?
O tempo de recuperação, ele realmente vai variar de acordo com a via de parto. Então, as mulheres que vão fazer uma cesárea, elas vão passar por uma cirurgia. E aí também está a questão, a gente vê muitas mulheres competindo quem volta antes. Né? A cesárea é um procedimento cirúrgico, como em qualquer cirurgia, até para extrair um siso você precisa de um tempo de repouso e tirar os Sim, pontos. sim, Então, de 40 a 45 dias é o tempo que o médico pede para você retomar para tirar esses pontos. Então, a gente não deve fazer exercícios de alta intensidade, muito pesados, nesse momento, porque tem muito caso, né, das mulheres que os pontos ali saem, e aí faz alguma disfunção de assoalho pélvico, até prolapso de órgãos, quando não respeita o resguardo, até no parto normal, tem muito. Então a gente precisa respeitar esse time da cesárea. Isso é importante. Isso não quer dizer que você não possa fazer nada. Né? Então, dentro da sua rotina de vida diária, você pode fazer os exercícios de respiração, com ativação do transverso abdominal. Você pode fazer alguns exercícios para os membros superiores. Né? Então, dentro ali de cada fase do pós-parto, nós temos as orientações específicas. Já a mulher que teve o parto normal, a ideia é que ela retome o movimento assim que ela estiver preparada. Então, você vai ver relatos de mulheres que em 7 dias voltaram a fazer exercício, que em um mês, né, já estão aí fazendo o treinamento com maior intensidade. E o que eu sempre gosto de trazer é: a mulher ela passou 9 meses com alterações muito bruscas. Toda essa parte interna de abdômen e assoalho pélvico, ela só começa a voltar, entre aspas, ao normal, o útero, independente da via de parto, tá? Só começa a voltar ao tamanho normal com 6 semanas. Então, até 6 semanas você ainda tem ali um útero que está voltando ao seu tamanho normal. E se a gente pensa nesse retorno de 6 semanas, toda a musculatura está se reajustando. Até um ano pós-parto, né, a gente fala que é o tempo que o corpo tem para voltar, né, àquela situação de antes da gravidez. Então, a gente precisa respeitar essa questão e ter também, né, a gente falou da fisiopélvica, nesse momento também é importante, porque ela vai ajudar a fortalecer. Eu sempre falo que é importante a gente fortalecer de dentro para fora nesse momento. Fazer toda a reorganização de assoalho pélvico, abdômen, glúteo, exercícios posturais, para que a gente depois faça os exercícios com maior complexidade e mais intensos. Principalmente, como você mesmo falou, essa mulher ela vai ter uma demanda, uma nova demanda, que é amamentar. Isso aqui. E é o dia inteiro com o bebê no colo, amamentando. Postura ruim. Né? Ou então em pé, transportando o bebê. Berço, banho, postura ruim. Ou em pé, né? Com a postura de mãe também. Então, essas novas demandas, elas não facilitam a nossa recuperação também postural, né? Pioram ali, porque você tem que ficar no orar e vigiar o tempo sim. todo. Então, pensando nisso, é bom assim, é bom não. Um profissional sério, gente, não acreditem nessa questão que vai acontecer um milagre, porque não vai. E a gente recebe muitas mulheres que pioraram, né, a diástase patológica, pioraram as dores, pioraram a questão da incontinência urinária, porque começaram com um treinamento mais intenso, de qualquer jeito, sem supervisão, ou nessas estratégias milagrosas. Então, você pode piorar o seu quadro. E é um momento de sensibilidade, né? Eu sempre falo sobre isso porque é muito injusto fazer isso, principalmente em qualquer momento, mas especificamente na gestação e no pós-parto. Vender, né, enfim, essas coisas que as Acho que pessoas vendem. não é hora de ter pressa, né? Pressa de quê, gente? Vai ter pressa? Por que Não que é tem hora. pressa? Calma, pô. Não é hora. Calma, né? Pô, se preocupa com outras. Vai ter um milhão de coisas para se preocupar ali na sua frente. Se preocupa com aquilo, né?
E eu acho que um dos problemas também é a rede social, né? Por exemplo, a Virgínia, eu acho que a Virgínia toda hora aparece, né? Que a Virgínia tem Toda hora. É um quatro problema filhos. pra Não gente. É um sei quantos problema. filhos ela tem já, e toda hora ela tá grávida, e 3. aí. 3 filhos, É, é. Aí toda hora ela tá grávida, e daí uma semana depois ela tá com a barriga chapada de novo. Aí agora todas as mulheres que estão ficando grávidas estão querendo isso também, né? E, pô, sim. não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É complicado, porque isso realmente deixa as mulheres que não estão conseguindo chegar àquele resultado ainda mais deprimidas, nessa fase que é uma fase de um isolamento maior social, é uma fase de resguardo, e ficam olhando, né, esses modelos e não, pô, eu não consigo, eu não tenho força, estou conseguindo nem levantar da cama, como é que ela já está assim? Então, é devagar. Né? Dentro de uma progressão, você não pode ficar sedentária, mas você pode começar com 5 minutos por dia, depois evolui para 10 e vai fazendo progressivamente. E uma outra questão importante, né, é a questão da amamentação. Muitas mulheres têm medo, né, algumas têm medo de voltar à prática de exercícios por conta da amamentação. E isso também não tem prejuízo, nem na qualidade, nem na quantidade de leite. Essa mulher mantendo a hidratação e a nutrição adequadas, isso também não tem impacto, tá, na amamentação. Eu não sabia nem que tinha essa dúvida daí. Tem Essa essa questão. dúvida porque nós temos uns estudos antigos, principalmente referenciados em posicionamentos, de que o exercício numa intensidade maior ele pode alterar o gosto do leite devido à maior produção de ácido lático. Então, alterando o gosto do leite, o bebê começa a recusar. Só Sim. que esses estudos, eles são antigos e foram feitos assim com uns desenhos bem assim, né, duvidosos. E aí sempre o que eu falo, na dúvida, o exercício até moderado não tem esse impacto, tá? O que você não e nem deve fazer? Entrar num programa com um volume total de treinamento muito alto nesse momento, não é necessário. Então, enquanto você estiver amamentando, mantenha ali o seu treinamento até cansativo, até vigoroso, não extrapola, né? Não vai Uhum. buscar lá o seu limite nesse momento. E aí não tem nenhum tipo de problema. Sim, boa, ótimo. E agora a gente falou sobre, assim, sobre vários mitos, né? A gente falou sobre várias recomendações. Agora, quais os principais benefícios, Ingrid? Né? Porque vamos supor, tem uma mulher que não treinou ainda, né? Tá grávida ou tá pretendendo engravidar, mas ela não começou a treinar ainda. Ela caiu aqui meio de paraquedas, viu o vídeo, se interessou. Quais os principais benefícios e, assim, possíveis malefícios de não treinar ou antes ou durante a gravidez ou no pós-parto, por exemplo? Eu tenho até medo de esquecer algum benefício, porque a lista é tão grande que Muito bom. às vezes eu abro uma cola aqui porque eu tenho medo de esquecer. Mas eu vou agrupar assim, vamos falar dos benefícios físicos, em condicionamento físico. O mais importante é a capacidade funcional, evitar as dores, conseguir levantar, sustentar o útero até o final da gravidez, manter uma melhora na sua qualidade muscular. Então, é totalmente possível você melhorar a sua qualidade muscular treinando durante a gravidez. Prevenção de queda também é super importante. Então, manter a prática de exercícios não é para você emagrecer, né? É para você manter uma qualidade muscular, manter a sua força, prevenir dores, prevenir lesões, e isso vai impactar diretamente na sua saúde e na sua qualidade de vida para realizar as atividades da vida diária. Tem gestante que da segundo mês não consegue mais levantar da cama, no terceiro já está, né, rolando, então isso é muito perigoso. Benefícios cardiometabólicos, né? Então, nós temos benefícios relacionados à prevenção do diabetes gestacional e também ao tratamento. O treinamento de força, ele reduz os níveis de insulina dessa mulher, insulina exógena, e melhora também todo o controle glicêmico dessa mulher, mesmo se ela desenvolveu diabetes gestacional durante essa fase. A questão vascular, então a melhora da vascularização, melhora da micro e macrocirculação, da função vascular no geral,
reduzindo o risco, né, de síndromes hipertensivas. Então, o treinamento de força, musculação, treinamento aeróbio, principalmente o combinado, ele tem uma ação na redução e controle de pressão arterial, né? Se a gente pensa de forma geral, isso também acontece na gravidez. Melhora da qualidade de sono, né? Vamos falar também um pouquinho do bebê, né? Então a gente tem um benefício que é muito grande e ele começa a acontecer no primeiro trimestre. Então uma coisa que a gente nem falou foi sobre esse mito que a gestante não deve treinar no primeiro trimestre. Tem essa questão, né? Porque tem um risco maior de um aborto natural, essas coisas assim, Sim. né? E hoje nós já sabemos, nós quem se mantém atualizado, é que fazer exercício não vai reduzir esse risco, né, da gravidez não se desenvolver. De forma alguma, muito pelo contrário, fazer exercício no primeiro trimestre vai ajudar a nutrir a placenta que está em formação. Então, Não vai aumentar o risco, né? Você falou não reduzir, eu vai. acho que sem querer. Ah, Você não, falou. não. Fazer Você falou. exercício não aumenta risco Isso. de perda, de parto Isso. prematuro, dessa gravidez não ser levada à frente. O repouso, sim. O repouso total, sim. Isso Tá? é muito. Assim, é uma coisa que acontece muito, né? Assim, teve uma aluna minha antiga, que era aluna até de personal e tal. Hoje em dia ela já voltou a treinar, mas teve um leve, eu não sei direito, mas um leve descolamento de placenta, se eu não me engano. Alguma coisa assim, né? E aí, cara, ela realmente, assim, o médico falou e eu falei, ó, acho que você tem que seguir a recomendação do médico. É seu médico, né? Não tem como a gente seguir ir contra a recomendação dele. Mas, assim, eu não sei se era completamente necessário ela ficar completamente parada, mas ela ficou completamente parada. Acabou engordando 22 quilos. Que ela já tinha perdido, tipo, 17 quilos treinando. E aí, tipo, aconteceu isso, ela parou de treinar e acabou engordando 22 quilos. Ela tá, graças a Deus, tá tudo bem, a criança tá bem, ela tá bem, só que assim, agora é um Nossa, baita de um processo para ela voltar e conseguir muito. perder isso de novo. É interessante tocar nesse assunto porque os estudos que estão assim, ainda a gente ainda não tem nada, né? Ó, vamos lá, tá, tá certo, Sim, mas a gente tem estudos em andamento mostrando que o exercício ele pode ser praticado até em gestantes que têm alguma condição, alguma intercorrência, como descolamento de placenta, a restrição de crescimento intrauterino, a placenta prévia ou baixa, escapes, né, sangramentos que podem acontecer. Então, eu até fiz uma live com uma obstetra e a gente conversou muito sobre isso, porque a orientação, né, como a diretriz traz e como ela colocou, do repouso é em último caso, repouso absoluto, então é em último caso. Se a sua aluna não pode fazer um treinamento moderado, ela deve fazer um exercício leve. Se ela está com medo, que ela faça em casa, que ela faça uma mobilidade. O repouso total, ele não deve ser indicado, é assim, sabe, a última opção. sim. Isso não deve acontecer. E gestantes com pré-eclâmpsia, que desenvolve pré-eclâmpsia, né, que é o estágio mais alto ali de uma síndrome hipertensiva, nós já temos agora estudos mostrando que atividades com intensidade leve podem ser realizadas por essas mulheres. Então, é fazer tudo para que essa gestante não entre em repouso absoluto, porque isso sim é o que vai trazer um prejuízo enorme e aumentar aí o risco de desenvolver várias doenças durante a gravidez, inclusive o ganho excessivo, né, de peso, que é um fator de risco muito grande, né, para a mãe e Exato. para o bebê, para os Exato. dois. Traz inúmeros problemas, né? O ganho excessivo de peso. Mas, cara, acho que a gente conseguiu resumir aqui, né, de uma maneira geral. Acho que a gente conseguiu quebrar vários mitos importantes e espero que ajudar mulheres que estão querendo ou estão grávidas, né, nesse processo, porque tem muita coisa errada sendo falada por aí, né? Muita. Então, muito obrigado. Já deixo aqui meu muito obrigado, Ingrid. Para Eu, fechar, eu faço sempre duas perguntas, tá? Uma pergunta é:
3 livros que você recomenda. 3 livros sobre qualquer assunto. Pode ser de treinamento. Inclusive, você nem precisa recomendar o seu. O livro da Ingrid. Você tá com 2 já ou Aqui, você só tem um? aqui, Tem tá só. aqui. É Peraí, esse, né? acertei. Isso. É, Esse livro é muito bom. Então, para profissionais da área, eu recomendo fortemente. Vou deixar até aqui no link da bio, tá? Da bio não, da descrição. Mas esse, 3 livros que você recomenda. esse livro ele é de treinamento de força para grupos especiais de forma geral e tem o capítulo relacionado a gestantes. E aí, só para falar também do e-book que eu tenho, ele é só para o treinamento na gestação. Então, também é bem interessante, porque ele é um e-book que resume, foi publicado esse ano, então ele resume as diretrizes mais atualizadas que nós temos sobre a prescrição. Um livro muito importante também são os livros da Rita Rocha, que é uma autora portuguesa, e ela também traz muita informação relacionada ao exercício, né, na gravidez. E agora eu vou deixar uma recomendação que o livro vai ser lançado final desse mês, tá? Procura lá também o professor Firmino Neto. Ele vai lançar o livro dele 29 ou 30 desse mês de setembro sobre o treinamento na gravidez. Eu gosto sempre também de deixar a recomendação das leituras do posicionamento do Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas e da Sociedade Canadense. Né? Eles trazem recomendações muito interessantes para que a gente possa seguir nesse caminho de conhecimento. Ótimo. Agora, algum livro sem ser da área que você leu, que Ah, você sem ser da gosta? área, eu achei que era tudo de gestantes. Relacionado. Oi, Olha o filho, pequeno. você Olha o acordou? pequeno aí. Ó, o Miguelzinho. Relacionado à questão do treinamento de força, que é assim imprescindível, né, para a gente, para a vida, para tudo. Eu deixo a recomendação do livro do Fleck e do Simão, do Steven Fleck e do Roberto Simão, que são referências nessa área, e também do professor Belmiro de Sales. Referência e até um spoiler que ele vai lançar um livro novo aí, muita coisa boa no ano que vem. Boa, boa, ótimo. Agora a pergunta final, Ingrid, pergunta final. O nome do podcast é Seeking Growth, então o que significa buscar crescimento para você? Peraí, deixa eu... Só um minutinho. Claro? Toma, leva lá pro papai, para você ir lá jogar com ele. Vai lá. Nada, fica tranquilo. Vai lá Que jogar o isso. gatinho pro papai. Isso. Fica tranquilo. Então, o Vamos nome lá. do podcast é Seeking Growth, então o que significa buscar crescimento para você? Buscar crescimento significa, acho que até um ato de respeito, né, com os nossos alunos, que eu costumo sempre colocar. Buscar conhecimento, porque a gente trabalha com saúde. E o conhecimento, não só na educação física, não que a gente vá entrar e fazer alguma coisa nas outras áreas, mas buscar um networking, um conhecimento com a área da saúde de forma geral. Porque é essa união, né? Eu falei aqui da físio, da nutri, das obstetras, é o que eu faço, né? Da enfermeira obstétrica, da psicóloga, da orientadora parental, né? Dentro da minha área, eu acho que essa busca de conhecimento, networking com outros profissionais da saúde é o que vai elevar o nível da nossa profissão e trazer para a gente esse crescimento. E outra questão também é o crescimento do profissional. Né? Então, a gente precisa realmente ter ética, se unir às pessoas que trabalham de uma forma diferenciada e honesta. E tá lá na rede social, eu acho que é importante, mais do que nunca agora, né? Que eu sempre falo que o que me preocupa é o silêncio dos bons, né? Então a gente tem que estar lá, parar de reclamar que está todo mundo fazendo errado e vai lá produzir o seu conteúdo certo, de qualidade, com seriedade, para que a gente realmente possa ajudar as pessoas que precisam muito da nossa ajuda. O exercício ele é crucial, não tem nenhum remédio que traga o benefício do exercício. Pense Concordo, nisso. concordo plenamente. Ingrid, onde é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, te acompanhar e saber mais sobre o seu trabalho? Muito bom. Então podem mandar perguntas também, dúvidas, falo que vocês assistiram aqui esse episódio no @IngridBFDias.
lá no Instagram. Estou sempre lá disponível, tiramos dúvidas, deixa pergunta, sempre compartilhando os artigos científicos e como nós vamos aplicar essas evidências na prática. Tá tudo na descrição também, se você quiser é só você clicar e vai direto lá pro perfil da Ingrid. Ingrid, mais uma vez, muito, muito obrigado, de verdade, pelo seu tempo, pela disponibilidade e até uma próxima. Muito obrigada por esse espaço para falar desse tema que é tão importante e a nossa missão continua, ainda é longa. Você está gostando de acompanhar o podcast? Então clica aqui para se inscrever e não perder os próximos conteúdos. E se você gostou especificamente desse episódio aqui, você também vai gostar desse. Clica. Bora? Tô falando, você vai gostar, pô.